Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque eu não tô bem. Ontem eu tive um ataque de ansiedade. Que maravilhoso. Vamos lá. Heloísa, o que é um ataque de ansiedade? Caso você não saiba, eu vou explicar pra você mais ou menos com as minhas palavras. Não tome isso como uma verdade suprema. Mas o que acontece comigo é que, por não perceber, eu começo a hiperventilar. E nisso, o sangue ele se oxigena de uma forma inadequada. Você deixa que as emoções tomem conta do seu corpo. E quando você percebe, você foi de arrasta pra cima. Não. Também não tanto, calma aí. Por uns momentos depois que acontece o ataque propriamente dito, você não tem controle do seu corpo. Suas mãos começam a formigar, você começa a ficar paralisado, seu estômago também começa a formigar. Por exemplo, as minhas pernas, elas formigam também. Você tem plena consciência do que tá acontecendo, mas você não tem controle do que tá acontecendo. Você sente um mareo. Como é mareo em português? Você se sente marejado? Tonto. Você se sente tonto. Por um momento você não consegue controlar aquilo e a única coisa que você quer é deitar no chão, porque você não consegue se manter de pé. E foi o que aconteceu comigo ontem. Que legal. Foi a primeira vez que aconteceu, Heloísa? Não. Se eu entendo um pouquinho do assunto é porque eu já tenho experiência. A primeira vez que eu tive um ataque de ansiedade, eu não sabia que eu tava tendo um ataque de ansiedade. O que aconteceu? Eu cortei meu dedo quando eu tava cortando o pão. E foi um corte... Não foi um corte superficial, foi um corte feio. Mas também não foi um corte estilo... Ai, eu vou perder meu dedo. Mas por um momento eu me desesperei. Eu não sei o que aconteceu. Baixou minha pressão super rápido. Fui correndo pra sala e desmaiei. Afortunadamente, estava em casa. Mas eu não sei dizer se é exatamente uma queda de pressão, porque eu não senti os mesmos sintomas que das outras vezes. Porque assim, eu tive um ataque de ansiedade mais de 2 vezes. Só sei que depois de uns minutos de estar desmaiada e inconsciente, com o dedo sangrando, tudo voltou ao normal. Enfim, a questão é que depois da seguinte vez, e dessa vez eu conto como se fosse a primeira de verdade, foi no meu primeiro dia de aula do curso que eu tô fazendo agora mesmo, no ano passado. Eu estava em setembro, eu estava tão empolgada, eu estava tão emocionada pra começar as aulas, eu tive um ataque de ansiedade. Olha que lindo. No primeiro dia a gente começa tão bem. A questão é que eu senti uma dor muito esquisita, eu pensei, minha pressão tá baixando, porque eu tenho a pressão baixa. Desço até a cafeteria o mais rápido que eu posso, um pouco tonto, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu tava me sentindo meio fraca. Peço um pedaço de bolo, não consigo dar 2 garfadas, quando eu percebo eu estou desmaiando. Tava me sentindo muito esquisita. Minha mão começa a formigar, minhas pernas começam a formigar, meu estômago começa a formigar, eu não consigo manter o controle do meu corpo, eu não consigo abrir minha mão. E quando eu percebo, estou tendo um ataque de ansiedade. Mas eu não sabia que era um ataque de ansiedade até que chega a ambulância e me explicam. É o seguinte, você tá tendo um ataque de ansiedade, querida. E dali eles explicaram, e isso foi o que eu entendi, o que é um ataque de ansiedade, tá? Quem diria que respirar de forma inadequada faria com que você entrasse numa situação que você acha que não vai sair viva? Porque é uma sensação muito doida. Eu me lembro que dessa vez, quando aconteceu, eu comecei a dizer coisas como: ai, avisem pros meus pais que eu amo eles. Falem pra minha mãe pra ela se cuidar. E eu comecei a dizer coisas pelo estilo, porque eu pensava que eu não ia sair viva daquela. E quando chega a moça da ambulância, ela fala pra mim: querida, calma. Ela me recomendou nunca mais tomar café na minha vida. Eu já não gosto, então já foi uma recomendação muito fácil de seguir. Vigiar a forma como eu respiro, prestar atenção quando eu me sentir muito nervosa, quando eu sentir que eu não tô respirando bem. Ela me ensinou uma técnica, ela perguntou: sabe me explicar? Eu falei: claro. E ela perguntou: quanto é 2 por 3? 6. Então eu tenho que pegar ar por 2 segundos, manter por 3 segundos e soltar por 6 segundos. E eu tenho que fazer esse exercício várias vezes até me sentir melhor. Depois desse evento, no meu primeiro dia de aula, eu consegui identificar os sintomas as seguintes vezes, porque eu já tive esse problema várias vezes. Eu já conseguia ver, eu acho que eu tô nervosa, então vamos respirar. Eu consegui controlar em todas as ocasiões que eu tive depois disso os meus ataques de ansiedade, prestando atenção na situação de que eu tô inserida. Se bem que muitas vezes aconteceu comigo eu fazendo nada de importante, então, enfim. Eu consegui me manter bem durante um tempo, até o dia de ontem. Bom, o que aconteceu? A parte de estar nervosa, eu tava sentindo uma dor de barriga imensa. Então, eu achava que as dores que eu tava sentindo, a tontura que eu tava sentindo na minha cabeça, era fruto da minha dor de barriga. E não era. Era um ataque de ansiedade. Então, toda manhã eu tava arrotando que nem uma doida, sentia uma tontura na minha cabeça e eu achando assim, não, eu comi alguma coisa que não fez bem. Teve um momento que eu soltei um arroto assim, de lei. Arroto. E eu tava com os colegas de turma ali pertinho de mim. E meu colega disse assim: como diz o Shrek, melhor fora que pra dentro. Peguei o metrô. Do metrô eu fui até a parada de ônibus. E dentro do ônibus peguei o meu assento. E eu achando que tava tranquila. Até que eu comecei a sentir uma dor muito intensa na minha barriga. Muito intensa. Eu achando merda.
merda. Não acredito. Não. Ai, não acredito. Não. Heloísa, te aguenta. Calma aí. Falta pouco tempo. A gente tava na metade do trajeto, então não era tão difícil eu aguentar até a casa. Mentira! Claro que eu não ia aguentar, porque era um ataque de ansiedade, não era dor de barriga. Eu começo a me gemer de dor, eu me encolho no assento e desmaio. Foi o que as outras pessoas estavam vendo, porque pra mim, tirei um mini cochilo. Tava com fone de ouvido, tava tocando a musiquinha e eu pensei, eu vou tirar um cochilo aqui. Eu não cochilei, eu desmaiei. Perdi a consciência por uns segundos. E quando eu fui ver, eu tava deitada no assento à minha direita, que estava desocupado. Quando eu percebo, tá mais da metade do ônibus perguntando: qual é seu nome? Você tá bem? Você consegue me ouvir? Quando eu percebo, eu não consigo nem falar direito, porque, logicamente, eu estou num estado de catatônico. Estado catatônico? Não sei como explicar. Mas enfim, eu tava me sentindo muito mal, minha cabeça tava doendo muito. Eu não conseguia abrir minhas mãos, eu tava paralisada. Eu fico normalmente com as mãos assim, sabe? Eu pareço um caranguejo. Meus pés também estão todo torto porque eu não consigo mover direito os meus pés. E pergunto: ai, você quer que eu te ajude? Vamos chamar a ambulância. Como você se chama? E eu tento responder na medida do possível. Eu digo: olha, eu me chamo Heloísa. Não tava falando assim, eu tava falando mais ou menos como se fosse uma pessoa bêbada. Nunca fiquei bêbada na minha vida, mas eu imagino que seja desse jeito. Eu me chamo Heloísa. Eu tenho 25 anos. Eu não tô me sentindo bem, mas eu tô consciente. Então eu respondi à medida que foi possível, chamaram a ambulância, que por certo não veio. Não veio, sabe por quê? Porque eles constam ataque de ansiedade não como algo grave, que você pode controlar, porque literalmente você pode controlar isso com respiração. Então ficamos ali parados no ônibus, saí todas as pessoas que estavam dentro, tiveram que esperar o próximo ônibus. Por causa disso, eu tava dizendo desculpa 1000 vezes pro pessoal ali. A gente disse: não, tudo bem, tudo bem. Claro que não tá tudo bem. Eu atrasei a agenda de várias pessoas ali por causa de um ataque de ansiedade que eu podia ter controlado antes. Mas enfim, eu vou tentar não pensar demais nisso, porque realmente não é algo que você pense: ó, eu planejei ter um ataque de ansiedade, então eu tô atrapalhando as vidas de vocês de propósito. Não é algo que eu tô controlando. Nisso, meu pai vem, mas até que meu pai venha, só tá o motorista do ônibus e 2 garotos que me ajudaram durante todo o trajeto, me perguntando como é que eu tava, me explicando: olha, isso pode acontecer, já aconteceu comigo, a gente entende. Calma aí, tranquilo, não precisa pedir desculpas, é algo entendível. E foi isso! Cheguei em casa, eu não conseguia me manter de pé, eu não conseguia andar normalmente. Então, abro a porta e a primeira coisa que eu faço é entrar no meu quarto e deitar na minha cama. Porque eu não conseguia fazer nada mais. Assim, eu senti uma dor na barriga enorme o dia todo, então realmente eu tava tendo uma dor na barriga, mas eu não sei o que era. E foi isso. Então, Heloísa, de onde é que veio esse ataque de ansiedade? Eu não sei. Talvez seja uma mistura de coisas. Porque realmente eu tive um dia muito tenso antes de ontem. Não ontem. Mas eu acho que ontem teve o detonante que fez com que eu me sentisse muito mal e não conseguisse fazer as minhas tarefas como eu normalmente faço. O que eu posso dizer é que eu não sou uma pessoa diagnosticada com ansiedade. Mas tenho uma suspeita muito grande que depois de tantos ataques de ansiedade eu realmente seja uma pessoa ansiosa. Eu tô indo pra psicóloga. De alguma forma isso tem me ajudado. Eu não sei até que ponto o meu problema é grave ou não. Eu não sei até que ponto eu consigo controlar o meu problema ou não. Porque o meu medo é depois eu ter um diagnóstico e... não vou dizer que ser obrigada, porque ninguém te obriga a dizer: vai, toma um remédio. Mas eu não quero tomar remédio, porque eu sei que eles têm efeitos secundários. Eu tenho medo disso. Ah, Heloísa, cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas eu não quero ter uma experiência. Me preocupa muito, porque eu realmente sou uma pessoa muito... quase tudo me faz me sentir nervosa e eu tenho um problema enorme na hora de controlar isso. Até hoje no canal, eu não tive a coragem de falar muito sobre esse meu lado. Toda essa história eu tô contando exatamente pra dizer pra vocês que muitas vezes a gente mostramos às pessoas o que queremos mostrar, mas o que nós sentimos e o que nós somos é algo completamente diferente. Se você me conhece pessoalmente, você vai perceber que eu sou uma pessoa bem animada. Então, é um pouco difícil explicar pras pessoas que, na verdade, eu não sou tão feliz quando eu pareço ser, porque as pessoas não acreditam em mim. E eu tenho que explicar: olha, é o seguinte, eu já tive vários ataques de ansiedade, já tive problemas com bulimia, eu já tive problema com isso, com aquilo. Quando a gente tem contato com as pessoas, a gente não entende o que elas passam. Até que acontece com você, você não entende de forma plena, mas mesmo que isso não chegue a te afetar, mas você pode identificar esse problema em outras pessoas também. Eu sou um pouco chatinha com isso, porque mesmo que os meus amigos estejam assim tranquilos ao meu redor, eu sempre pergunto: você tá bem? Como foi seu dia? Me conta aí as novidades da semana. E muitas vezes eu insisto pra pessoa falar as coisas, porque, querendo ou não, tem alguma que outra coisa que afeta aquela pessoa
boinha. E eu quero saber, eu quero me preocupar, eu quero entender o que tá passando com a outra pessoa. Porque assim, numa conversa ou outra, a pessoa vai falar, olha, eu tive um problema na faculdade, agora mesmo, tive um colega de turma que me tratou dessa forma, e nisso você vai entendendo o que a outra pessoa tá passando, e você pode tentar dar um apoio emocional pra ela. E eu espero que façam a mesma coisa comigo. Eu não quero ter mais ataque de ansiedade, não é algo que eu controle, não é algo que eu possa agendar e dizer, olha, amanhã eu vou ter, mas depois de amanhã não vou ter. Mas eu também queria que outras pessoas ao meu redor pudessem perceber e que sejam compreensíveis com isso, porque eu já me deparei com várias pessoas que não entendem e que querem impor o que elas pensam sobre o assunto, sendo que na verdade é outra coisa. Eu tento explicar para as pessoas próximas que vão ter contato comigo o que é que às vezes acontece, que situações em que eu não espero me afeta. Por exemplo, uma vez eu saí com um amigo, a gente foi jogar fliperama, né? Na hora de voltar, depois da janta, eu disse, olha, cara, eu acho que eu não tô me sentindo bem. Possivelmente isso aqui é um sintoma de um ataque de ansiedade. Então a gente sentou no parque, começou a conversar e eu fui me tranquilizando até que realmente eu me senti 100% segura de que eu não vou desmaiar no meio do trajeto de volta pra casa. Eu falo essas coisas porque, querendo ou não, a gente tá numa era onde as doenças que mais afetam as pessoas são essas que a gente não pode ver. E elas estão aqui dentro. Eu acredito que em outras épocas, esses tipos de problemas também afetavam as pessoas, mas só que não tinha tanta visibilidade. Se do pouco que eu estiver falando pra você te ajuda a dar visibilidade pro assunto, consigo causar um certo interesse na sua pessoa sobre o tema, legal, eu acho isso já muito válido. Mas também visibilidade com responsabilidade. Tem pessoas que falam um montão de besteira aí na internet e não vale muito a pena dar atenção pra isso. Busque um profissional se for necessário. Eu, por exemplo, estou indo pra uma psicóloga pública, que eu tenho um tempo de espera de 3 semanas pra ter cada atendimento de meia hora, mas mesmo assim já tá me ajudando bastante. Essa é a minha circunstância. Se na tua circunstância você pode ter uma consulta com um psicólogo, tenha. Muitas vezes eu não me expresso da forma adequada porque realmente eu não sei como explicar algo que nem eu mesma entendo. Então é isso. Um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia, tá bom?